Boa noite, irmãos. Boa noite. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor tem sustentado a tua igreja, Pai. Queremos te louvar porque nós conhecemos o Deus verdadeiro, Pai, o Deus que é digno de louvor e adoração, Pai. E também porque o Senhor nos salvou da morte eterna, Pai, e nos trouxe para a luz, nos trouxe para uma situação de vida eterna junto com o Senhor, Pai. Também queremos continuar pedindo, Deus, que o Senhor esteja com a tua igreja, esteja nos conduzindo em tudo que fizermos, continua cuidando dos nossos enfermos, Pai, assim como o Senhor tem feito, continua cuidando também dos nossos irmãos que se encontram desempregados, Pai, e da mesma maneira das nossas irmãs viúvas. Sabemos que o Senhor tem sustentado cada uma das necessidades e te pedimos que o Senhor, conforme a medida da tua graça, continue cuidando de cada um desses queridos, Pai. Continue cuidando da tua igreja e nos fortalecendo, Pai, para que nós possamos estar cada dia mais firmes no Senhor, cada dia confiando mais no Senhor, Pai. Que nesses momentos que estamos atravessando, o Senhor seja de fato, Pai, nosso refúgio e fortaleza, Pai. Que nós possamos nos alegrar e nos contentar no Senhor, meu Deus. Também queremos pedir, meu Deus, que o Senhor abençoe o nosso pastor Silvio, cuide dele, abençoe e dando sabedoria, Pai, discernimento, para que ele venha pregar, meu Deus, a tua palavra como ela é, que venha nos trazer a mensagem que o Senhor quer nos trazer. Também te pedimos que o Senhor dê sabedoria a ele também para cuidar do teu rebanho, assim como o Senhor quer que ele cuide disso. E possa tomar decisões acertadas, decisões sábias, meu Deus, e concernentes à tua palavra também, Pai. Também te pedimos pelo nosso país, meu Deus, pelo nosso governo, tenha misericórdia dessas pessoas que estão à frente, meu Deus. Cuida dos seus corações, Pai amado. Trabalhe para que essas pessoas possam reconhecer, meu Deus, que só o Senhor é Deus, que precisam do Senhor, que não são nada, Pai, e que também precisam do Senhor, principalmente para serem salvos, Pai, para que tenham, assim como nós, a certeza de vida eterna, Pai. Também te pedimos que o Senhor cuide ainda dos profissionais da saúde, Pai, tenha misericórdia dessas pessoas, continue encorajando-os, continue dando forças, continue dando melhores situações, meu Deus, de trabalho, para que possam fazer o trabalho delas com segurança, meu Deus. Também, principalmente, cuida do coração, meu Deus, dessas pessoas, que elas possam também reconhecer que não são nada, que precisam do Senhor, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Saudades, irmãos, esperamos nos rever em breve. Se Deus quiser, assim que passar aí essa pandemia, a gente voltará a se reunir e a nos ver. E que Deus abençoe a cada um. Tchau, tchau. Deus Até mais. abençoe. Tchau.
noite, amados irmãos. Mais uma vez estamos reunidos aí para que o Senhor seja glorificado e nós aprendamos mais um pouquinho da palavra do Senhor. E nós estamos no mês de maio, o mês da família, e hoje nós vamos discorrer mais uma vez sobre esse projeto maravilhoso de Deus. E o nosso título é Família, Projeto de Deus. Vamos ler em Gênesis capítulo 2, versículo 18, e nós vamos orar e vamos meditar. A Bíblia diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que seja idônea. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito, bondoso, poderoso Deus, único, que realmente trabalha em nossos corações, que cuida das nossas famílias, que cuida do nosso país. Nesse momento nós te pedimos que abençoe o presidente Bolsonaro, abençoe, Senhor, cada autoridade constituída, abençoe o nosso Brasil, Senhor, tem misericórdia de nós, das milhares de famílias que estão precisando, Senhor, da Tua ajuda, do Teu discernimento, da Tua graça. Livra-nos, Senhor, do caos, da tragédia e nos ajude, Senhor, a servir ao Senhor. Nos ajude a viver a Tua palavra, nos ajude a sermos uma família que exalta o Teu nome. Dirija, Senhor, a cada família, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Família, projeto de Deus. E nós não cansamos de falar que a família é a célula máter da sociedade. É tão bom quando nós falamos em família, falamos em educação. E antes de tudo, quero lembrar uma ilustração, não é tão popular, mas acho que é importante. Conta-se que um asilo estava fazendo ali uma campanha na sua região e estava pedindo ajuda no comércio, estava pedindo ajuda para todos os homens de negócios da área, porque eles estavam precisando de reformas, precisando de também ampliar lá suas dependências. E então eles começaram a bater nas portas lá de padarias, de supermercados, e alguns eles conseguiram, outros não. Aí o diretor do asilo foi aconselhado a procurar um advogado, um bem-sucedido advogado, ali naquela região. E certamente eles criam que aquele homem, né, aquele advogado que tinha lá um patrimônio invejável e daria para que ele contribuísse com o asilo. E eles foram lá e chegaram, bateram palma, foram recebidos ali no escritório do advogado e ele os convidou para sentar, tomar um café. E eles colocaram lá então o plano, né, de construção, falaram os custos e tudo mais. O advogado falou: olha, vocês sabem que eu sou realmente bem sucedido, mas vocês não sabem o outro lado da história da minha vida. Eu tenho uma mãe que tem câncer. Ele falou: eu tenho 2 irmãos gêmeos, né, que nasceram cegos. Eu tenho uma irmã que nasceu também com paraplegia, né? Ela é paraplégica. E ele falou assim: meu pai morreu há pouco tempo e eu estou arcando com as custas do inventário aí, muito grande. E ele falou: olha, eu realmente tenho uma família que demanda muita despesa. E o pastor falou assim, o diretor do asilo falou: olha, eu não sabia que você tinha toda essa carga sobre os seus ombros e tudo mais e tal. E o pastor falou assim: olha, o
o advogado falou assim, olha, pastor, se eu tenho uma mãe com câncer, 2 irmãos também com problema, uma irmã paraplégica, meu pai faleceu há pouco tempo, eu não dei um tostão para eles, você acha que eu vou dar para vocês? E nós olhamos, queridos irmãos, então, o egoísmo, ele faz parte do gênero humano. E quando o egoísmo chega na família, é alguma coisa muito mais terrível ainda. Aquele homem era dono de um patrimônio maravilhoso, mas ele nunca tinha dado um tostão para sua família, embora sua família fosse marcada por tragédias. E a Bíblia diz que família é o projeto de Deus. E a educação dos nossos filhos é missão nossa, né? A Bíblia diz que a educação dos filhos é missão prioritária dos pais, para que nós não tenhamos pessoas sovinas, egoístas e que só pensem em si mesmos. Agora, criar filhos, o primeiro aspecto envolve sabedoria. Quando nós olhamos ali no livro de Tiago, que deixa um exemplo muito claro, incólume para nós, o livro de Tiago traz para nós orientações que são maravilhosas, dentre as quais, no versículo 5 do capítulo 1, diz assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então a primeira coisa que nós temos que ter para criar os filhos é o quê? Sabedoria. E não é meramente aquela sabedoria que vem do mundo, é uma sabedoria do alto, que exige que nós tenhamos pulso e principalmente princípios da palavra de Deus para que nós criemos nossos filhos da maneira que exalta o nome do Senhor. E o que significa educar? Do latim, educo, é criar, cuidar, instruir. Às vezes tem mães que falam assim, olha, eu falo uma vez só com meu filho, eu já bato, eu já faço isso e aquilo e tal. Nunca explicou por que ele não deve fazer aquilo, por que vai fazer mal se ele proceder desta maneira. Então, queridos, é um grande desafio quando nós vemos que a instrução vem acima de tudo. Antes da correção vem o quê? A instrução. E educo, educar vem o quê? Vem criar, cuidar, instruir. Extremamente importante. Educação é ensino, é instrução. E nós precisamos educar nossos filhos segundo a palavra de Deus. Há vários métodos, sem dúvida alguma, de educar filhos, mas o mais eficaz é o método que Deus deu para nós. Mateus 28, 19 e 20 é um versículo que abrange todos os campos, mas é tão importante também nós vermos que princípio, nessa abrangência toda, que nós devemos nos apegar. Às vezes tem pessoas que têm negligenciado, têm relegado a um segundo plano aquilo que é tão precioso para nós. Mateus 28, 19 e 20, até a grande comissão, e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E isso vale para nós também como pais, para que nós instruamos nossos filhos. E ele fala, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, educação dos filhos, missão prioritária nossa. E nós reclamávamos muito de a influência da escola, às vezes escola que não tem um princípio cristão. E agora, apesar das videoaulas e tudo, nós temos passado um pouco mais de tempo com nossos filhos. Então, o lado bom, se é que se pode falar dessa pandemia, é que nós podemos acompanhá-los um pouco mais de perto e ver o que está sendo ensinado. E se não bate com a palavra de Deus, nós temos que corrigir o ensino e ajudá-lo a entender. Isso é fundamental. Segundo, educação no Antigo Testamento. Como que era nos tempos bíblicos, Primeiro Testamento, e a Bíblia diz que os pais tinham total
responsabilidade de ensinar os filhos. Não tinha nada de terceirizado, era responsabilidade primária do casal, né, do homem e da mulher também, como auxiliadora, a ensinar os filhos. Salmo 78, versículo 5 diz assim: porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos. Desde o primeiro testamento, os pais são exortados a ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Os filhos aprendiam com os pais o quê? O temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas em Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 9 ao 10, nós vemos também princípios extremamente importantes, didáticos e tão necessários na vida da criança. Deuteronômio capítulo 4, versículos 9 e 10, nós olhamos aqui a Bíblia dizendo: tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos, o dia em que tiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão aos seus filhos. Então, queridos, nós olhamos aqui a princípios do Antigo Testamento, como é que as famílias viviam, como é que elas eram instruídas, né? E os memoriais também eram uma importante ferramenta, né? E era uma importância na didática que havia de não deixá-los esquecer os feitos do Senhor. Então, muitas vezes acontecia determinada batalha, ou acontecia determinado milagre, eles passaram a pé enxuto no mar, eles atravessaram o Jordão a pé enxuto também, e sempre ficava lá um memorial, às vezes de pedra, às vezes um altar, alguma coisa para que os filhos de Israel não esquecessem, né? E vamos ver aqui em Josué capítulo 4, do versículo 20 ao versículo 24, essa prática que nós olhamos aqui, Josué 4, do 20 ao 24, diz assim: e as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou-as Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco esse Jordão. Então, amados irmãos, e o 23 agora fala assim: porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho e fez secar perante nós, até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Como é importante nós, muitas vezes, deixarmos alguns símbolos de aprendizado, algumas coisas que Deus faz na vida da nossa família, e nós usarmos ali como marco, para deixarmos como memória para os nossos filhos, deles entenderem que Deus usou a sua misericórdia e deixou ali alguma coisa para que nós lembremos constantemente da bondade, da misericórdia, do amor do Senhor sobre nós. A educação agora no Novo Testamento é bem similar ao Velho Testamento, mas tem um acréscimo. As sinagogas eram importantes centros de aprendizado para os meninos. Depois de um determinado tempo, os judeus passaram a ter também o que? Sinagogas, né? Ainda no Velho Testamento, o Novo Testamento foi alguma coisa muito notória, porque o apóstolo Paulo, cada cidade que ele chegava, ele ia primeiro à sinagoga judaica e pregava ali, e de uma maneira muito especial, ele tinha essa deferência com os seus compatriotas. E lembrando que as crianças, né, os meninos, eles aprendiam na sinagoga.
além do ensino paterno. A educação começava no lar, passava pela sinagoga e culminava no templo. Vamos olhar aqui uma passagem bem conhecida também, 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 5 e 6. E o apóstolo Paulo falando daquele jovem que era tão promissor, aquele jovem que realmente despontava ali como um homem de Deus. E Paulo fala nos versículos 5 e 6. 1 Timóteo 1, 5 e 6. A Bíblia diz: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Na verdade é 2 Timóteo, e também ainda em 2 Timóteo 3, versículos 14 a 17, que diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Nesses tempos de pandemia, Deus tem nos dado um tempo extra para trabalharmos com nossos filhos. E nós precisamos aproveitar. Então, olhando o lado bom, como nós já falamos, né? Se nós temos que acompanhar muitas vezes videoaula, às vezes ajudar as crianças do computador e tal, é muito importante nós aproveitarmos e sempre colocarmos o quê? O ensino do Senhor. E a educação deve começar nos nossos lares. Efésios capítulo 6. Então, são trechos bem conhecidos, mas maio, mês da família, nos faz o quê? Relembrar princípios que são eternos e tão importantes. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e administração do Senhor. Isso é extremamente importante. O filho tem que honrar o pai, tem que respeitar o pai, tem que realmente reverenciar o seu pai. Mas os pais também precisam ajudar os filhos e não corrigi-los de uma maneira abrupta. Né? Às vezes a pessoa fala, já pega um cabo de vassoura e dou nele, e sem instruí-lo. Olha, por que ele está sendo corrigido? Será que essa instrução foi dada antes dele cometer o ato de infração? Olha, filho, eu falei para você, se você fizer isso, você vai ser corrigido. Às vezes a criança nem sabe o que ela está fazendo e de repente é corrigido de uma maneira violenta. Isso provoca ira na criança. E a Bíblia diz que isso é pecado nosso, pecado dos pais. Então nós temos que ter sabedoria também. Educação no Novo Testamento. Agora, nós vemos aqui trazendo a família no caminho do Senhor. Os filhos são nossa herança. Né? Às vezes as pessoas trabalham e fazem tanta coisa. Olha, eu vou deixar isso, deixar aquilo e tal. Mas não deixam o melhor, que é a educação para os filhos. Né? A Bíblia diz que os filhos são herança no Senhor e nós precisamos realmente valorizar isso. A maior herança que nós deixamos são filhos aos pés do Senhor. Salmo 127, versículo 3, a Bíblia diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Um prêmio que cada pai e cada mãe tem é deixar um filho que é instruído no caminho do Senhor. Reserve tempo para ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Né? Nós precisamos fazer tempo. Ninguém tem tempo sobrando. Mas para os filhos a Bíblia diz que nós, pais, temos que criar tempo. Leve seus filhos a frequentar e amar a Deus. Através da EBD também. Né? Além do ensino em casa, além do discipulado, a escola bíblica dominical é uma importante ferramenta que muitos pais têm negligenciado.
Depois que ele crescer, ele vai escolher. Ele nunca vai escolher a parte boa, porque ele é influenciado e Satanás ele tem realmente uma estratégia para levar o seu filho para o mundo. Então, ensina a criança no caminho que deve andar. Todos nós precisamos nos importar em ensinar a criança no caminho certo, né? Ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E não que ele vai escolher, mas nós escolhemos o caminho de Deus e instruímos para que ele vá nesse caminho. Queridos, precisamos continuar em oração. E quando nós pudermos congregar novamente, não falte escola dominical, culto de oração, extremamente importante. Mesmo aí na sua casa, ore pelo nosso país, ore pelo nosso presidente, ore pelas coisas que estão acontecendo para que a nível mundial nós tenhamos aí uma vacina logo e possamos ver esse problema desse vírus dominado. Invista no ensino espiritual do seu filho, livros que podem ajudá-lo também no desenvolvimento espiritual. O maior retorno desse investimento é ver seu filho aos pés do Senhor e livre do fogo do inferno. Um filho convertido ao Senhor vai estar ali aos pés do Senhor, crescendo aos pés do Senhor e livre da condenação do inferno, porque ele foi salvo pelo sangue de Cristo. Muitos pais fracassam em ensinar o caminho do Senhor e, logicamente, o quê? Negligência. Eu tenho outras coisas para fazer. E o diabo fala, pode deixar comigo, porque ele tem muitas coisas para oferecer para o seu filho, para ele se desviar do caminho do Senhor. Mas o desafio para nós hoje é o quê? É família, o projeto de Deus. Né? Não era bom que o homem estivesse só e Deus dá ali uma adjutora e dá filhos para ele e dá ferramentas para ele também, para que ele possa trazer seu filho no caminho do Senhor. Queridos, um grande desafio quando a Bíblia diz que família, né? Família é tão importante, família é o projeto de Deus e nós somos exortados, desafiados a continuar levando a nossa família aos pés do Senhor. Está disposto a gastar tempo, a oração, a gastar os seus joelhos no chão, a orar também, né? Pelo nosso país. Nós precisamos orar muito pelo nosso presidente, muito pelas autoridades, muito por essa situação que nós estamos vivendo, essa pandemia, todos esses problemas. E a Bíblia diz que nós, como família, nós somos chamados a intervir. E a Bíblia diz que nós podemos orar e que nós podemos, diante do Senhor, derramar os nossos corações. A Bíblia diz, a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. A oração de uma família justificada pelo sangue de Cristo pode chegar aos céus e pode mexer o coração de Deus. É claro que Deus é soberano, Ele tem uma vontade perfeita, mas Ele falou na sua palavra que Ele está atento às nossas orações. E como é bom quando nós podemos orar em família, nós podemos interceder em família, nós podemos nos alegrar em família e nós podemos falar realmente, bom é servir ao Senhor e servir em família e fazer tudo em família para a glória do Senhor. É por isso que uma família pode comer, beber ou fazer qualquer outra coisa. Ela o faz no poder do Senhor. Que Deus nos abençoe e nós vamos orar. Pai, nós queremos continuar exaltando, bendizendo, glorificando o Teu nome. E pedimos, abençoe as famílias da Tua igreja, abençoe cada família, Senhor. Abençoe aqueles que estão passando lutas, dificuldades, necessidades, aqueles que estão passando por luto, aqueles que estão passando por desemprego, aquelas famílias que têm um ente querido que está enfermo, que também a Tua mão esteja ali de misericórdia, curando, ajudando, guardando. Abençoe, Senhor, cada família da Tua igreja, cada irmão, cada irmã, cada parente nosso que precisa da Tua graça curadora, salvadora. Ó Deus, nós te pedimos e agradecemos tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, uma boa noite, uma boa semana.